sou a Luciana, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo Irlanda. Hoje eu estou participando do quadro Mulheres do Irlanda Talk Show. Já curtam a página do Irlanda Talk Show no YouTube e no Instagram. E eu vou estar aqui com uma pessoa que é maravilhosa, super engajada, uma querida, que corre atrás das informações, que sabe as nuances desse tema que é bem delicado. E eu estou muito feliz de estar aqui com ela hoje, que é a Ellen. Ela é líder do Comitê Direitos da Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. Ellen, fala um pouquinho pra gente o que o Comitê Direitos da Mulher faz. Olá a todos, obrigada Lu, prazer enorme estar aqui com você, estar aqui no Irlanda Talk Show, né? E obrigada por essa oportunidade, né? Bom, o comitê ele tem o objetivo de sensibilizar a comunidade, os governos, né, sobre a situação, principalmente da mulher imigrante vítima de violência doméstica ou de gênero, né? Além disso, também o comitê tem o objetivo de apoiar as mulheres, falando especificamente aqui na Irlanda, né, as brasileiras vivendo na Irlanda, que são vítimas, né, de violência de gênero. Então, esse apoio ele é feito através do acolhimento dessa mulher quando ela chega para a gente, né, da orientação e do encaminhamento dela para as instituições que vão realmente garantir os seus direitos, né, e também a sua segurança. Então, nós fazemos uma ponte, né, orientando e encaminhando essas mulheres aí para todos os setores que elas precisam acessar. E como exatamente funciona? Como que funciona esses atendimentos? Fala um pouquinho da rotina do comitê. Sim, o comitê ele tem a parte educativa, né, que são as campanhas. Então, nas nossas redes sociais, né, as pessoas vão poder entrar e sempre vão encontrar informações sobre violência doméstica, violência de gênero, né? Então, nós temos toda uma parte educativa mesmo, informativa, através das campanhas, das redes sociais, das lives informativas que a gente faz, né? De materiais que a gente tem, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aqui da cartilha, que é um material também super informativo, que está disponível aí para todo mundo, né, na nossa página. E fazemos, é claro, participamos de grupos aqui na Irlanda que fazem todo um trabalho com imigrantes, ou não, né, mas instituições que trabalham com violência doméstica. Então, nós também participamos desses grupos para pensar em mudanças mesmo, para propor para o governo, né? Então, mudanças e melhorias, principalmente para a mulher imigrante. Porque a violência, ela já é em si, né, muito difícil, mesmo quando você está no seu próprio país, né? Imagina em outro país. Então, as barreiras são muito maiores. Eu fico pensando nisso, Ellen, porque eu acho muito importante esse trabalho de conscientização do grupo, até porque a gente já está em outro país, a gente não conhece as leis, a gente sabe, né, dos nossos deveres, mas não de todos os direitos que a gente tem, para se acontecer alguma coisa, para onde correr, para onde pedir socorro. Exato. E existe isso aqui na Irlanda também, sim, inclusive para as brasileiras. Exatamente. E aí, junto, em paralelo, né, às campanhas, enfim, nós temos esse atendimento, né? Mas o que é o atendimento, né? Às vezes o nome não é exatamente esse, mas enfim, é esse acolhimento mesmo. Então, essa mulher, essa vítima vai chegar pra gente, né? Às vezes, embora o nosso material e as nossas campanhas sejam informativas, nós não temos poder de polícia, então se a situação de emergência está acontecendo, é com a polícia. Mas, às vezes, ela está numa situação de abuso, né, de relacionamento abusivo, ou ela sofreu algum outro tipo de violência de gênero, né, nem sempre é no relacionamento, né, então a violência de gênero pode acontecer em diversas situações. Ela, às vezes, até ela sabe onde ir, mas justamente por não falar a língua, por não conhecer muito bem as leis, por ficar insegura, né, conversar com a gente, às vezes, dá essa tranquilidade maior, né. Então, normalmente as vítimas chegam para a gente em diversas situações, né, assim, mas em geral, realmente, querendo entender o que elas precisam fazer, onde elas precisam ir, como que elas devem proceder naquela situação, né. E aí, então, vamos falar um pouquinho já da parte prática de como funcionam os atendimentos. O que é considerado violência doméstica aqui na Irlanda? A violência, ela é toda ação que te cause algum dano físico, emocional, sexual, patrimonial, né?
Então, a violência, as pessoas pensam muito na violência física ou sexual, né? E essas são alguns tipos de violência, né? Então, existem outros tipos de violência que são crimes. Então, a ideia de que você precisa esperar uma agressão física para ser violência é errada, porque a violência psicológica, ela é um tipo de violência. E ela é suficiente para você pegar uma medida protetiva, inclusive, né? Então, todo relacionamento abusivo, ele começa sempre com uma violência psicológica, né? Então, realmente o mais importante é você começar a identificar esses sinais, né? Dentro do relacionamento ou numa situação, às vezes, a violência de gênero, ela acontece, às vezes, no ambiente de trabalho, ela acontece em outras situações, elas acontecem com desconhecidos, situações de estupro, por exemplo. Tem várias situações, vários tipos de violência, né? Mas focando aí na violência no relacionamento abusivo, né? Porque eu acho muito complicado, às vezes, a gente diferenciar o que é uma violência e o que é uma coisa normal de casal. Essa é uma dúvida bem comum, né? Então, o que a gente sempre fala? Primeiro, identificar alguns sinais, né? A violência, como ela começa com a psicológica, falando do relacionamento abusivo, né? Ela vem com xingamentos, ela vem com situações de colocar a mulher para baixo, menosprezar, deixar a mulher um pouco mais restrita a amigos, às vezes a família, normalmente dizer que certas pessoas não são boas para a companhia dela e vai distanciando, xingamentos, enfim, tem várias formas de violência psicológica que a gente olha e acredita às vezes que é tudo por conta de um ciúmes. Tem aquele famoso, ai, você é louca, né, que eu acho que é o mais louca, clássico. né, colocam várias situações assim. Então, às vezes, eu vou falar o abusivo, o homem, né, vamos lembrar que o relacionamento abusivo, a gente foca mais no homem porque mais de 95% dos casos de abuso, relacionamentos abusivos, vem do homem, e tem todo um outro contexto aí que a gente não vai entrar aqui, que é muito longo. Mas que pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, né? Então, quando a gente começa a identificar esses sinais, principalmente da violência psicológica, já tem que ligar um alerta, né? E aí, junto com vários sinais, existe o ciclo da violência, que é um grande passo para a gente entender o que é um relacionamento abusivo e o que é realmente uma briga de casal. O ciclo da violência ele é dividido em 3 fases. A fase 1 é a fase do início da agressão. Entendo a agressão, qualquer tipo de violência, pode ser exclusivamente a psicológica, né? Quando a gente fala agressão, a gente pensa muito no físico, não, né? Então, essa agressão começa, esses xingamentos, várias situações que te deixam para baixo, te menosprezam, enfim, né? Aí esse ciclo vai avançando para a fase 2, que é a fase do aumento dessa tensão. Então, essas violências, elas aumentam, a tensão fica maior no relacionamento, né? Todas essas ações iniciais, elas vão aumentando. Até porque a mulher já está, né, depois da primeira fase, ela já está um pouquinho mais... Sim, mais fragilizada. Mas a tendência é a violência aumentar mesmo, por parte do agressor. E aí, o que acontece? A fase 3, vai para a fase 3, que é a fase lua de mel, que a gente chama, a fase do arrependimento. É a fase onde o agressor olha e fala, poxa, se desculpa, ele fez um monte de coisa. E aí ele olha e fala, poxa, desculpa, sabe, eu realmente, é porque eu te amo muito, nunca mais vou fazer isso, eu vou melhorar e tudo mais. E é claro que a gente, quando está num relacionamento, a gente quer que dê certo, né? A gente está com uma pessoa que a gente ama. E aí a tendência é que a gente realmente volte para aquele relacionamento. Acredite, desculpe. Isso, desculpa e vamos lá, né? Vamos seguir, foi só uma briga de casal, mas isso não é uma briga de casal, né? E aí passa um tempo, o ciclo começa a se repetir novamente. E ele vai se repetir sempre. Relacionamento abusivo não tem tratamento psicoterapêutico de casal, porque não é um problema de casal. Né? É um problema, né, de abuso de uma vítima. É um crime, né, contra uma vítima. Entendi. E aí, né, às vezes as pessoas falam, não, eu vou fazer terapia de casal. Não, nenhuma instituição e nenhuma pessoa que realmente estuda e domina o tema, ou instituições especializadas vão te orientar a fazer uma terapia de casal, porque não é um problema de casal, de relacionamento de casal. É um relacionamento abusivo, né? Então, a importância de a gente entender mesmo todos esses sinais, né, que vão acontecendo no dia a dia
E esse ciclo da violência, acho que um grande passo, assim, para a gente olhar e falar, opa, isso está acontecendo. Né? Então, acho que aí é um primeiro passo para a gente começar a identificar. É abuso ou é um relacionamento normal com uma briga de casal? E o que, por exemplo, eu sei que alguém esteja assistindo a gente agora, esteja pensando, ops, acho que eu tô passando por uma coisa parecida. O que essa pessoa pode fazer? Se ela tiver, né, porque essa dúvida existe mesmo, né? A gente fica muito vulnerável na situação até pelo próprio abuso emocional inicial, né? Então, primeiro ela pode acessar a nossa cartilha, né? Acho que eu já posso falar aqui da nossa cartilha, né? Essa cartilha foi elaborada assim, pelas mãos de muitas voluntárias, né? E bastante tempo para a gente conseguir finalizar, mas enfim, é um material super rico, que tem todas as informações. Então, esse material é um documento vivo que está no link da nossa bio, né? O Núcleo Mulheres do Brasil, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. Está no link da bio, né? Do nosso Insta. Então, essa pessoa pode acessar essa cartilha lá. Ela tem todas as informações sobre o que é violência, quais são esses sinais. Eu dei só alguns exemplos aqui da violência psicológica, mas tem vários outros, né? Usa, às vezes, o filho, faz ameaça pelos filhos, que vai tirar a guarda dos filhos. Isso é um dos grandes motivos, até a questão de guarda de filhos, segundo os últimos estudos, que mantém uma mulher no relacionamento abusivo, o medo de perder os filhos, né? O que não é verdade, mas a ameaça vem, sim, né? Ou o medo de perder o visto aqui na Irlanda, que está vinculado ao marido, que é outra situação que não existe, porque existe uma possibilidade de você mudar o seu visto. Você não precisa, né? Ficar vinculado ao visto dele. Então, são coisas que o agressor, às vezes, traz ali para te colocar medo. Só como ameaça, né? Como se fosse um poder que ele tem. Isso. Como se ele decidisse. Exatamente. Né? Que ele fosse um agente da imigração, por exemplo. E a cartilha, então, ela traz tudo isso. Então, acho que o primeiro passo, se quiser dar uma olhadinha na nossa cartilha, né? A cartilha está lá, ela é gratuita. Você pode acessar quantas vezes você quiser. E tem todas as informações, os sinais, o ciclo da violência, os tipos de violência e onde buscar ajuda. Se ainda assim você tiver dúvida e se sentir mais confortável em vir conversar com a gente, envie um e-mail para a gente. O nosso atendimento acontece via e-mail. Me ajuda aí, Luca, agora sumiu aqui. direitosmulher.irlanda@grupomulheresdobrasil.org.br. Então, pode enviar um e-mail para a gente dá essas orientações e te ajuda a entender esse processo, né? Então, é importante, vai ser alguém que esteja assistindo, ou então está passando, né, por uma situação, acha que está passando por uma situação que pode ser tem um abuso, ou então uma amiga que sabe que a amiga esteja passando, fica a dica, entre lá no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, .irlanda, dá uma lidinha na cartilha, que aí você vai ter mais informações e talvez as coisas fiquem mais claras para você. Sim. E aí, se precisar de atendimento, tem um atendimento por e-mail. E tem também a instituição, né, que é uma referência aqui na Irlanda, sobre violência doméstica, que é o Women's Aid, né? Então, é a primeira instituição que a gente faz o encaminhamento. Então, eles também fazem, eles é que fazem esse atendimento. A gente faz só essa ponte, né? Eles fazem para brasileiros também. Sim, para todo mundo. Então, por exemplo, tem a linha direta do Women's Aid, né? Então, você pode ligar lá, a linha 24 horas, né? Se você não domina o inglês, você pode, no início da ligação, já pedir um intérprete brasileiro, né? Eu falo para falar brasileiro, senão eles pegam um intérprete português de Portugal, que também ajuda bastante, mas às vezes facilita ainda assim ter uma brasileira na tradução. E eles vão colocar esse intérprete na linha com você. Então, às vezes, até para quem já fala inglês, às vezes a gente fica mais confortável falar na nossa língua, é mais fácil, né? Até por vários termos e expor, às vezes, a situação, né? Então, eu vou colar aqui a linha direta do Women's Aid, mas eu acho importante que as pessoas também entendam que esta é a instituição que faz esse trabalho. E lá eles vão te dar toda a orientação também, todo o apoio e tudo que você precisa, uma vítima de violência doméstica ou de gênero. Né? Porque é uma instituição oficial aqui na Irlanda que cuida exclusivamente deste assunto. Inclusive, o Women's Aid tem um dos escritórios deles, fica no prédio da corte, no 4º andar.
E quando a mulher precisa pegar uma medida protetiva, ela pode ir até o Women's Aid no 4º andar. Elas ajudam a fazer toda a documentação, o formulário, tudo que precisa preencher, orienta. E aí, para essa mulher descer lá no mesmo prédio, lá no 1º andar, e daí pegar a medida protetiva ali com o juiz. Então, realmente, é a instituição de referência aqui. A linha direta é o 1800-341-900. Né? Então, aqui nessa ligação, você já pode pedir um intérprete, assim como lá, também presencialmente, você tem esse serviço de intérpretes, né? E o contato está na cartilha também. Está na cartilha também, na primeira alguém não página pegou, já tem ali. Então, né, é o nome da cartilha, você não está sozinha. E voltando àquele assunto, Ellie, que você começou a falar, uma mulher que está numa situação de indocumentada, ou tem um visto que está ligado ao marido. Porque, assim, é complicado ela ir numa instituição do governo, pedir ajuda, e aí, vai que eu sou deportada, vai que eu perco o meu visto, né, eu vou me expor numa situação que eu já não estou legal. Tá. No caso da mulher indocumentada, não tem problema nenhum. Ninguém vai te pedir o visto na polícia, ou no Women's Aid, ou se você precisar ir para um abrigo, ninguém vai isso não é um empecilho, tá? De forma alguma. E ninguém vai te entregar para a imigração e dizer, ela está sem documento. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo, tá? O que vai diferenciar da mulher que está sem os documentos aqui é que ela não vai ter acesso aos benefícios do governo. Tem alguns benefícios que a mulher pode receber depois, né? Então, aí ela não pode receber justamente pela situação de não ter documento. Mas todo o processo da polícia, até do abrigo, se ela precisar ficar, já tem de várias situações assim, ela vai ficar no abrigo, né? Eles têm toda a orientação, dependendo da situação. Enfim, tem N situações aí de abrigo. Se ela for mãe de uma criança irlandesa, aí ela também tem como ter um visto aqui, enfim, mas aí isso também a grande questão é que ela não será deportada. Não será deportada, tá? No caso das mulheres que têm visto vinculado ao marido, é a mesma coisa, tá? Eu tenho situações de mulheres, nós temos, por exemplo, na Irlanda, mulheres que têm um tipo de visto que não lhes permite trabalhar em nenhuma hora. Ela é totalmente dependente do marido. E temos outras situações que ela pode trabalhar, mas ela está vinculada ao do marido também. Em todas essas situações, você pode fazer a mudança do seu visto, né? A gente tem parceria com as instituições da Irlanda, né? E o Immigrant Council of Ireland faz isso, né? Então, dão o apoio também para as vítimas de violência doméstica, mas também fazem o processo de mudança do visto junto ao Ministério da Justiça, né? Então, isso, embora eles coloquem como uma ameaça, não é verdadeiro, né? Entendi. Outra ameaça que acontece. Então, por isso que é bom a gente saber das leis direitinho, esse trabalho de conscientização do grupo, para saber, todo mundo pode ter ajuda. Exatamente. E outra coisa que normalmente vem como ameaça quando o parceiro é europeu. Então, eles colocam muitas vezes, eu sou europeu e nada vai acontecer comigo. Você não é. Então, a sua situação está complicada. Isso não é verdade também. Tá? Então, a gente precisa desmistificar essas questões, porque realmente essas situações parecem simples, mas isso faz com que mulheres fiquem ali numa situação de risco e alto risco nos relacionamentos abusivos, né? E às vezes com uma informação que realmente não é verdadeira, né? Então, qualquer situação com documento, sem documento, você pode pedir ajuda, deve pedir ajuda, né? E você não vai ser deportado. Né? E quando ameaça com os filhos? Eu vou tirar seus filhos, você nunca mais vai ver seus filhos. Também é uma situação bem delicada, né? E que a gente sabe que muitas vezes, o abusador usa bastante. Usa. Essa é uma das principais, né? Também que eles usam, né? Mas aí é uma questão que aí vai resolver na corte, vai resolver questões de guarda, né? Eu não vou entrar nessa parte jurídica aqui, mas assim, tem os profissionais especializados nisso também, mas não é assim, né? Você sai, você pede, você vai para um abrigo, você vai com seus filhos, os seus filhos vão com você, porque eles também estão nessa situação de risco, né? Então, se você, eu vou para o abrigo, eu posso sair com os meus filhos, posso levá-los ou não? Deve levá-los, né? Porque eles são os seus filhos. Então, você está protegendo os seus filhos, né? Eles serão acolhidos junto com você no abrigo, né? Então, é importante a mulher entender que isso, o homem,
se for o abusador, não tem esse poder. Não, isso é uma questão que vai ser decidida depois na justiça, um processo de guarda, de pensão alimentícia, não tem nada disso, né? Agora, para as pessoas casadas, desculpa, independente de ser brasileiros, casal brasileiro ou não, é importante a gente lembrar sempre da questão de sair do país. Isso está na cartilha também. Então, não importa se os dois são brasileiros, ou um é europeu ou não, ou a mulher é brasileira, não importa a nacionalidade. Mesmo que os dois sejam brasileiros e estão morando na Irlanda, existe a Convenção Internacional de Haia, que aí é uma outra situação que você não pode sair do país. Nem a mãe, nem o pai, sem autorização oficial do outro genitor ou da corte. Mas aí entra na lei do sequestro de crianças, tá? Então, só deixa esse alerta aqui também. Tem a Revibra, que é a nossa parceira, que é especialista no caso, nesse tema. Está na nossa cartilha também o contato da Revibra, que daí é uma outra situação. Mas situações de guarda vão ser definidas na corte aqui na Irlanda. Então, é importante as pessoas entenderem que tem, sim, uma ajuda aqui na Irlanda. Aqui na Irlanda. Né? Que ela tem esse ela apoio. Vai ter esse acesso. Ela vai ter acesso ao Legal Aid, para ter advogado, para acompanhá-la na audiência, e aí depois ela vai ter que fazer o processo aí vamos dizer assim, no Brasil a gente chama de vara de família, né? Mas é mais ou menos isso aqui também, nessa linha, para determinar guarda e pensão alimentícia. Ela é numa emergência. Polícia. Assim, estou sofrendo uma agressão agora, estou me sentindo ameaçada agora, é uma emergência. 999 ou 112, guarda, é polícia. Só a polícia que vai poder intervir numa situação assim, né? Então, situação de emergência não tem outro jeito. É ligar para a polícia. Outra coisa, se você estiver numa situação de risco dentro de casa ou no ambiente, tenta sair desse ambiente. Se você não conseguir, tenta se trancar em algum quarto ou algum cômodo que tenha chave. Só não vai para a cozinha, por favor, que a cozinha é um pouco mais complicada, porque tem objetos cortantes e tal. Então, às vezes parece uma bobagem, mas isso é uma informação importante. Então, tenta ir para um quarto que você consiga se trancar e ligar para a polícia e chamar por socorro, se você não conseguir sair da casa. Isso é bem importante. Tá. E é importante dizer, porque às vezes a gente não sabe nem o número da polícia daqui, né? 999 ou 112. Se você estiver na rua, pode ir direto na guard station mais próxima da sua casa. E aí, mesmo para quem não fala inglês, a gente tem o uso do celular, né, que também já, numa emergência, já ajuda bastante. Sim. A guarda, teoricamente, tem esse apoio, mas nem sempre tem uma pessoa disponível naquele momento ali. Mas a gente já teve várias experiências e é possível, seja com o tradutor ou ligar para ver se tem um intérprete, mas é a polícia, né? Se você não fala inglês, colocar talvez algumas informações rápidas, assim, deixar pronto assim, um papelzinho para você ou no seu celular, o que você deve falar. Emergência, né? Pedir socorro, domestic violence e o seu endereço. Umas palavrinhas-chave, assim, né? Que já ajuda bastante. Para o idioma não ser um impedimento. Isso. E às vezes a pessoa está correndo um risco. Sim, com certeza. Não ter ajuda por causa do inglês. Exato. Gente, eu não disse que ela é maravilhosa? Sabe você que é tudo maravilhosa. do assunto. Nada. Eu falei do comecinho, já comecei assim. Obrigada, imagina, você que é maravilhosa. Vou mostrar a cartilha de novo. Antes de mostrar a cartilha, eu só queria dar mais um recadinho. Assim. A gente tem várias campanhas durante o ano, né? Tivemos agora, recentemente, aí o Agosto Lilás, que é uma campanha exclusiva do Brasil, mas a gente faz aqui também. E tem uma campanha que é mundial, que são os 21 dias de ativismo, que começa em novembro. Sim, na Europa, são 16 dias. Mas o Brasil adotou 21 dias, que começa no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e acaba dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. E nós seguimos esse calendário. Então, não só nesta campanha, mas eu já convido todos, né, para curtirem a nossa página, também do grupo, e acessarem os nossos conteúdos, que sempre tem conteúdo lá informativo, mas essa campanha também é uma campanha grande, né? E que a gente coloca muitas informações lá, então compartilhar não só essa campanha, como as outras também, pode salvar uma vida. Às vezes você tem um amigo, um conhecido, que você não sabe que está vivendo uma situação de violência, e se você compartilha na sua página, né, você pode estar essa informação vai chegar para essa pessoa, mesmo que você não saiba que ela esteja precisando, né?
A Então, informação é sempre muito, muito importante. Com certeza. E a gente, né, pode estar ajudando muita gente divulgando Com ou certeza. compartilhando. Exatamente. E aí a cartilha, como a gente falou no início, né? Então ela está lá disponível no link da nossa bio, com todas as informações, né? Que nos ajudam realmente a entender esse processo aí da violência e onde buscar ajuda. Porque nós, no comitê, isso que é importante deixar bem claro, a gente não tem nem equipe para fazer todo esse trabalho, né? Mas a gente está ali para fazer essa ponte entre as instituições. O nosso papel é isso, é a pessoa chegar para a gente poder dar orientação e encaminhar para quem pode garantir os direitos dessa mulher. E eu acho importante também, às vezes, alguém trabalha num salão de beleza, tem acesso, né, à comunidade brasileira. Sim. E saber da cartilha, às vezes orientar, como você mesmo falou, Exatamente. pode estar salvando uma vida. Não, com certeza. Sem dúvida. Com as informações corretinhas. É isso mesmo. Ela é muito obrigada. Gente, eu que agradeço. A gente tem ainda 5 minutinhos, eu me confundi aqui. Vocês podem continuar mais uns 4 minutinhos, Olha tá bom? só, ganhamos a gente aqui correndo e a gente ganhou um tempo extra. Que bom. Ela, uma coisa que eu queria perguntar para você. Muitas vezes a mulher, ela identificou, ela viu a cartilha, entendeu, recebeu a ajuda de uma amiga, enfim. Mas ela tem muita vergonha. Como eu fui parar numa situação dessa, como eu não percebi antes. É aquela situação de vergonha, de se sentir humilhada. O que você poderia falar para essa mulher? Que, primeiro, né, quem tem que ter vergonha não é ela, é o agressor, que é ele que está cometendo um crime, né? Essa mulher é vítima. Então, as pessoas que não conhecem esse fenômeno mesmo, que é a violência doméstica e de gênero, às vezes acabam vindo, né, com ideias assim muito preconceituosas, né, e com julgamentos muito grandes, né, o que é muito injusto e o que realmente, em vez de ajudar a mulher, atrapalha. Cada mulher tem o seu momento para sair de um relacionamento e esse momento tem que ser respeitado. Nós estamos de fora, às vezes a gente olha para um relacionamento abusivo e a gente tem, né, um amigo, uma amiga, enfim, a gente tem vontade de ir lá e tirar ela de lá correndo. Mas a gente tem que entender que ela tem um processo interno, ela tem uma história e ela precisa decidir a vida dela. Cabe a nós do grupo e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham essas informações e conheçam alguém que peça ajuda para vocês entendam que a gente tem o papel de orientar, acolher essa mulher quantas vezes ela precisar. Se ela voltar com um companheiro, né, sofrer violência de novo, separa, depois ela volta. Se ela passar por isso 100 vezes, a gente vai acolher 100 vezes, porque a gente precisa respeitá-la. É o momento dela, não é fácil, porque quando a gente está num relacionamento tem várias coisas envolvidas. Às vezes tem filho, tem um sentimento, né? Mas ele é agressivo. Eu sei, mas você não deixa de sentir o que você sentia antes, né? Você tem um amor, às vezes, por aquela pessoa. Então tem uma série de fatores, isso são só alguns exemplos. E é muito fácil para quem está fora julgá-la. Mas estar num relacionamento abusivo já é difícil primeiro identificar que aquilo é abusivo. Quando identifica, tem todo um processo ainda... Para aceitar, para entender. De aceitar, entender e internalizar aquilo de fato, que aquilo é realmente abuso, né? Para daí ela conseguir sair. Teve uma pesquisa recente no Brasil que trouxe... que mostrou que as mulheres levam de 10 a 15 anos para conseguirem sair de um relacionamento abusivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está apoiando uma mulher, a gente precisa apoiar mesmo. E não julgá-la e nem dizer, você tem que fazer isso. Não, a gente diz, olha, o caminho é esse, você pode fazer isso aqui é abuso, isso aqui é o ciclo da violência, isso aqui é um sinal de violência. Passar essa orientação. Isso, mas sempre com acolhimento e sem julgamento. Até para a própria mulher que está passando por isso, às vezes, né? Voltei pro abusador, para ela entender e aceitar a história dela também. Exatamente. Mas é muito importante porque às vezes a gente quer realmente, acha que está apoiando quando você está lá impondo, assim, não, você tem que sair disso, você tem que sair desse relacionamento. Não, a gente apoia orientando, acolhendo e dizendo, eu estou aqui para quando você precisar. É isso que principalmente as mulheres precisam, que elas saibam aonde ela pode buscar apoio, porque normalmente ela se isola. E aí ela não fala para ninguém, porque ela tem os julgamentos naturais. E aí muitas vezes as pessoas só vão ter consciência mesmo de que aquilo, puxa vida, né,
ela não falou, mas ela não falou por quê, né? Porque ela Não era tinha acolhimento. julgada, né? E muitas, infelizmente, né, os números de feminicídio estão aumentando a cada dia, já são altos, né? Já que a gente ganhou um tempinho aqui, eu não precisa falar de números, porque eu sei que é muita coisa, mas fala um pouquinho da quantidade de atendimento. Porque às vezes parece que a gente está falando de um tema só porque meio que está na moda, mas será que acontece aqui na Irlanda violência doméstica mesmo? Muito. Fala um pouquinho, né, da quantidade de pessoas, até assim, para quem tiver com vergonha, saber, ó, não é só você, e para quem também está meio que até duvidando, né, de se isso tudo aqui é importante. Olha, os números são muito altos, né? Nós não somos uma instituição, vamos dizer assim, oficial, como é o Women's Aid aqui, né? Então, o número é muito alto, né? Só pra gente, esse ano, nós atendemos mais de 60 mulheres até o meio do ano, casos novos, né? A gente só atende brasileiros, né? Lembrando isso. Muitas já estão indo direto lá no Women's Aid. Então, o ano passado, isso é maior do que o ano passado todo que nós já atendemos. O núcleo já atendeu mais de 100 mulheres aí, né? Então, assim... Então, é uma realidade. É uma realidade e esse número é muito pequenininho do nosso atendimento em relação à violência de fato. A violência, ela, só para finalizar, ela acontece... Os dados, as pesquisas indicam que apenas, no máximo, 10% das vítimas buscam ajuda. Esse 10% não é o que vem pra gente, é o que vai na polícia e são as que vão pegar medida protetiva ou vão no Women's Aid. E assim em todos os outros países. Então, é um número muito reduzido. Então, o número de violência é muito alto, né? Então, com certeza, quem está nos assistindo tem alguém, se não for esta pessoa, tem alguém, alguma amiga, alguma parente, alguém próximo que está... passando em alguma fase. Então, é muito importante esse acolhimento, deixar um espaço de acolhimento para quando a pessoa precisar de ajuda, ela saber que ela pode contar com alguém. Isso é fundamental. A gente está aqui falando desse tema super importante. De novo, maravilhosa super querida, super engajada, sabe de tudo. Imagina, não sei de tudo não. A Ellen, que é a líder do Comitê Direitos da Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil aqui na Irlanda. E a Lu, maravilhosa, que é também do Comitê Direitos da Mulher, né, Lu? Maravilhosa, que faz parte desse trabalho todo. Então, eu quero também já agradecer a você, né, e a todas as outras voluntárias do grupo, que são maravilhosas. Às vezes nem são do comitê, mas nos ajudam também, são de outros comitês. Que fazem tudo isso acontecer, né? Então, por isso a gente fala, né, juntas somos mais fortes, né? Que essas informações cheguem e que a gente possa salvar mais vidas, né? Uma vida salva já é um grande... Já é uma grande coisa. É um grande impacto aí, né? Muito obrigada, Eu que Ellen. agradeço. Obrigada por esse momento maravilhoso. E obrigada, Talk Show, muito Talk obrigada. Show, pela oportunidade de estar aqui falando disso. Entrem lá, curtam o link, né? Curtam a página do Irlanda, Talk Show, e do grupo também, o Grupo Mulheres do Brasil.